Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade então ao nosso conceito de aprendizagem do primeiro médio, né? E nós vamos continuar falando sobre ácidos, tá? Fazendo uma rápida revisão, né? Então, nós vimos lá os conceitos de ácido que antes da teoria de Arrhenius, né? Existiam alguns conceitos e esses eram que ácido ele apresenta o sabor azedo, né? Então, era conceituado dessa forma, que o ácido também ele torna róseo o papel tornassol azul, que ele conduz, né, a corrente elétrica, né, ele é um ótimo condutor elétrico, tem uma ótima condutividade elétrica, produz efervescência com liberação de gás hidrogênio e gás carbônico, né, na presença de mármore ou de outros carbonatos qualquer. Tá? Então, essas eram as conceituações que nós tínhamos para poder determinar um ácido, né? Arrhenius ele veio simplificando isso. Então, Arrhenius observou e ele coloca lá, né, que ácido, né, é todo composto molecular, né, que presente em água em solução aquosa vai liberar o cátion íon H+, né? Então, quando você coloca uma substância molecular em água e ela faz a sua ionização e ela tem como cátion íon H+, e um outro ânion, esse íon H+, caracteriza então que a substância ela é uma substância ácida. Então, esse foi o conceito que Arrhenius deu para poder simplificar. Então, além de todas aquelas considerações, Arrhenius ele veio simplificando ainda mais, né, para nós podermos identificar melhor um ácido. Então, Arrhenius diz, né, ácido é toda substância que em solução aquosa libera como íon positivo somente hidrogênio mais. Então, com a definição de Arrhenius, ficou mais fácil identificarmos aquilo que é ou não é um ácido, né? E agora vamos também identificar nomenclatura, vamos relembrar a nomenclatura como nós vimos, né? Então, os ácidos eles podem ser classificados em hidrácidos, né, e oxiácidos. Hidrácidos são ácidos sem a presença de oxigênio. Não tem oxigênio composto molecular ácido, esse ácido é um hidrácido. Tá? E como que vai ser a sua nomenclatura? Ácido, né? A nomenclatura inicial, vai vir no meio o nome do ânion, né? Finalizando com o sufixo hídrico. Por exemplo, HCl, né? Hidrogênio e cloro. Então vai ser ácido cloro hídrico ou ácido clorídrico. Tá? Vai ficar a nomenclatura então de um hidrácido. Tá bom? Outras nomenclaturas também se aplicam para os oxiácidos. Os oxiácidos eles podem ser classificados por mais oxigênio ou menos oxigênio. Como assim? H2SO4, H2SO3, né? São dois tipos de ácidos diferentes, os mesmos elementos químicos, porém aí com a diferença da quantidade de oxigênio. Quando eu tenho, né, maior quantidade de oxigênio, H2SO4, o meu sufixo vai ser ico. Né? Então vai ficar ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, tá bom? Menos oxigênio, H2SO3, ele vai ter a terminologia, o sufixo oso, né? Ácido sulfuroso, ácido sulfuroso, tá bom? Então assim nós vemos aí a nomenclatura dos ácidos. Hidrácidos hídrico, oxiácido vai terminar em ico para mais oxigênios e oso para menos oxigênio, tá ok? Os ácidos também podem ser classificados, né, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis dentro do seu composto molecular, né? Se eu tenho apenas um hidrogênio, né, dentro do meu composto molecular e esse é o único composto, né, de hidrogênio ionizável, então ele vai ser um monoácido que a gente fala. Se eu tenho dois oxigênio, H2SO4, né? Então eu tenho aí no caso dois hidrogênios, né, ionizáveis. Então esse é o que nós chamamos de diácido, tá bom? Se eu tenho três hidrogênios ionizáveis, será um triácido, tá bom? Então essa é a classificação por quantidade de hidrogênio: mono, di e triácido. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escala de pH, né? Eu vou colocar aqui então, né, a escala de pH e nós vamos mencionar como eu posso quantificar o potencial hidrogênio-iônico de um ácido, tá bom? Então aqui está a nossa escala de pH,
né, ela foi criada e feita a partir da temperatura, obtidas a partir da temperatura de 25 graus Celsius das substâncias, e nós temos aí numa escala que vai de 0 até 14, tá bom? E como ela funciona? Substâncias que vai de 0 a 6 são substâncias ácidas, produtos, né, que têm compostos moleculares que têm o cátion H+. Quando nós estamos nas substâncias, né, no pH 7, são substâncias neutras. Um exemplo muito grande é a água. A água ela é uma substância neutra, o pH dela é 7. Né, de 8 a 14 são substâncias básicas, né, ou seja, também substâncias alcalinas, onde elas têm como liberação do ânion OH-. Tá? Então, 0 a 6 ácido, 8 a 14 base. Bom, tem uma tarefinha para vocês, vamos ver se vocês conseguem fazer aí em casa, né, na casa de vocês. É uma tarefa simples, é um experimento básico e prático, né? Vocês vão pegar bicarbonato de sódio, né, uma quantidade pequena, vão colocar em um copinho e vão colocar também 2 ou 3 colheres aí de vinagre, tá bom? Bicarbonato de sódio e vinagre, ou conhecido também como ácido acético. Observe o que vai acontecer. Tá bom? Quem tem esse material em casa, faz. Para agora, dar uma pausa, faz e observa o que vai acontecer. Tá bom? Aí depois retorna. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a pausa. Joia, espero que vocês tenham feito, né? Espero que vocês tenham achado legal, interessante. A reação que vocês observaram, acredito que todos vocês observaram, é uma reação de efervescência, né? Ao colocar o ácido acético em contato com o bicarbonato de sódio, ele ferveu, né? Ele enferveceu, tá? Como se fosse, na verdade, um comprimido, né? Que a gente utiliza para poder diminuir a acidez do nosso estômago. Por que isso, né? Porque ao fazer a reação do bicarbonato de sódio com ácido acético, houve a liberação de CO2, tá? Isso também acontece muitas vezes quando quem tem pia de mármore em casa, né? Corta sobre a pia o limão. O limão, ele não deixa de ser também uma substância ácida, né? E ácido cítrico, né? Mais claramente falando. Então, quando eu parto o limão sobre a pia e derrama, né, o sumo do limão sobre a pia de mármore, né? A pia ela faz uma certa efervescência, tá bom? Isso é a reação, tá? Também de liberação de CO2, tá? Quem não conseguiu fazer, não se frustre, faça depois, né? Quando tiver o material em casa, e vocês vão ver que a reação é bem legal, tá bom? Então, conforme eu pedi para vocês, ó, um experimento, né, com vinagre, ácido acético e bicarbonato de sódio. Então, tá aqui as fórmulas, né, da substância: vinagre CH3COOH, né, e bicarbonato de sódio NaHCO3, tá bom? Então, nós vamos fazer o experimento colocando o vinagre no copo e depois adicionando uma quantidade de bicarbonato. Então, olha, eu coloquei uma quantidade aqui, aproximadamente, né, vamos dizer, uns 150 ml de vinagre, e agora eu vou colocar o bicarbonato, tá bom? A efervescência mostra, né, a liberação do CO2, tá? E nós vamos ver agora a reação. Então, nós colocamos ácido acético, né, e bicarbonato de sódio. Então, a reação foi a liberação inicialmente de um acetato de sódio, mais água, mais dióxido de carbono, tá bom? Esse acetato de sódio aqui, logo, né, quando a gente vê aqui a transformação dele, ele acaba se convertendo no final, é uma reação de equação de 2 etapas, ele vai se converter em ácido carbônico, tá? Então era só isso que eu queria que vocês observassem, que vocês fizessem em casa, tá? É simplesinho, né? Com bicarbonato de sódio e vinagre, tá bom? Vinagrezinho pode ser, acho que pode ser até aquele vinagre de maçã que a gente tiver em casa também dá para fazer, tá? Era esse o experimento. Espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham se divertido.
era aquela característica que nós víamos antigamente para poder testar se um produto ele era ácido ou não. Vamos testar a efervescência. Ou enfervesceu dentro de compostos carbônicos? Ótimo, então ele é um ácido, tá bom? Outra reação também bem comum, né, dos ácidos é quando nós colocamos ele em contato com metais, ele pode formar um sal metálico, né, na reação junto com os metais. Tá? Vai acontecer ali a liberação de uma substância que nesse caso vai ser o hidrogênio gasoso, né? Então a formação do meu composto, né, aniônico do ácido se ligando ao composto metálico. Por exemplo, você pegar magnésio e juntar com HCl, né, magnésio mais HCl, magnésio metálico mais HCl, coloco os dois juntos, eu vou ter a reação de cloreto de magnésio mais hidrogênio, hidrogênio gás, tá bom? Então é outro tipo de reação. Outra reação também muito comum dos ácidos aí, quando eu trabalho com ácido, né, por exemplo, eu estou trabalhando aí com substâncias com compostos moleculares de características ácidas, e eu tenho aí, por exemplo, a liberação de ânions, né, deste composto na atmosfera. Quando ele entra em contato com a água, ele vai formar o que nós chamamos de chuva ácida, né? Os nitritos, os nitratos, eles podem entrar ao contato com a água, formar ácido nítrico, ácido nitroso, né? Também os sulfatos, os sulfitos, né? Os sulfitos, eles podem ir em contato com a água, da chuva principalmente, né? Formar aí o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, enfim, é lógico que em concentração menor, porém ainda assim agressivo. A quantidade, né, de poluição que nós liberamos no ambiente, que são os compostos carbônicos, eles podem também se juntar aí, né, com a água da chuva, formando ácidos carbônicos, tá? Então esses são os mais comuns, ácidos carbônicos, ácidos sulfúricos, né, e os ácidos nítricos, tá bom? Eles podem de uma certa forma aí, liberado a atmosfera em contato com a água da chuva, formar as chuvas ácidas, tá bom? Nós temos uns exercícios, né, do 1 até o 5, tá bom? E eu vou pedir para que vocês, aqueles que são os meus alunos, que estão com material, é o livro de classe, né, o caderno de classe que nós estamos vendo, tá? Vocês façam os exercícios que aí eu volto corrigindo, tudo bem?